Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar rapidamente de algo que vocês têm pedido bastante para mim, que é falar um pouco de uma estrutura genérica, de um esqueleto geral para o trabalho do PIN. Existem vários modelos, a gente está trabalhando já pessoalmente no modelo tecnológico, né? Isso tem algumas diferenças, né? São coisas que, é claro, estão dentro da BNT, tudo regido pela BNT, então a gente não está inventando moda nenhuma, mas a relação com os cursos de tecnologia, ela é diferenciada, né? Então, como nós temos o nosso TCC, que é o nosso projeto, né, o Programa de Integração com o Mercado, nós temos a necessidade de ter uma empresa, onde a gente vai fazer os estudos. Então, existe a necessidade dessa empresa. E tendo essa empresa com fatos reais, né, com dados reais, com necessidades reais, a gente já elimina várias coisas que no bacharelado, uma licenciatura, isso é aceitável. Aqui a gente não tem como fazer isso para o Programa de Integração com o Mercado, o PIM. Em que sentido isso? No sentido de que a gente vai visitar a empresa e vamos propor ações utópicas, né, não execuíveis, que a empresa não vai ter nunca condições de executá-las. Então isso não interessa para o programa PIM. Também não interessa para o programa, por enquanto estão barrados qualquer tipo de ações nesse sentido, a parte de elaboração de planos de negócio, né? Como não existe ainda, você vai se basear em leitura de outras empresas, de outras coisas, também não temos interesse nisso. Qual é o interesse do PIM, do Programa de Integração com o Mercado? Integrar o mercado. E o que significa isso? Significa que a equipe precisa visitar a empresa, identificar problemas, situações problemáticas que possam ter uma proposta aderente ao curso. Essa que é a base. Então, é claro que a gente não vai fazer proposta nenhuma, como é um trabalho acadêmico, sem antes fazer uma fundamentação teórica. Então, rapidamente, nós temos a seguinte situação. Eu vou falar, então, rapidamente dos elementos pré-textuais para vocês. Vou falar da minha proposta de 8 capítulos para esse PIM, que atende a grande maioria dos nossos cursos de tecnologia e dos elementos pós-textuais, ok? Então, rapidinho, começando, nós temos a capa, a folha de rosto, nós temos daí a dedicatória. É interessante você fazer a dedicatória, por quê? Porque é a primeira vez que você está escrevendo um livro, imagino, não é? O seu trabalho é o primeiro livro, é mais do que um artigo técnico, né? Você vai trabalhar, então, com uma realidade, buscando autores, então aproveite essa página em branco que você tem a possibilidade de dedicar esse trabalho aos empresários brasileiros, à família lá do fundador da empresa, ao governador do estado. Eu não sei o que vocês vão dedicar e para quem vocês vão dedicar. Mas é interessante que vocês o façam. Dediquem e aproveitem essa página em branco que vocês têm. A segunda possibilidade, né, que a segunda grande oportunidade que vocês têm é de ter a folha depois da dedicatória, agradecimentos. O agradecimento diferencia um pouco da dedicatória, porque no agradecimento você vai agradecer aquelas pessoas que, por um acaso, ajudaram a equipe a elaborar o trabalho, né? Porque abriram as portas da empresa, porque forneceram dados, porque forneceram café, porque forneceram xerox, N situações de agradecimento, né? Então aproveite, seja humilde e aproveite esse momento para escrever e agradecer as pessoas. De alguém levanta a mão, mas isso é opcional. Ok, é opcional, a BNT fala, isso é opcional. Mas por que não fazê-lo? Já que temos a oportunidade de fazer. E a gente faz completo o trabalho, ok? Mais uma, epígrafe. Epígrafe, né? O nome assusta, mas nada mais é do que um pensamento, um dizer, uma frase que venha a dar, ou na verdade, o sentido do trabalho de vocês. Eu gosto de falar para os meus alunos, uma epígrafe, por exemplo, eu estou falando de planejamento estratégico. E daí eu coloco lá na epígrafe, então, por exemplo, a mais longa viagem começa pelo primeiro passo. Xing Ling, 10 anos antes de Cristo. Ah, legal. Perceba que tem que ser uma citação, uma frase, um pensamento que esteja voltado
ao trabalho de vocês. Então isso vocês podem alterar durante o trabalho, inclusive. O Banca não viu isso ainda, não foi entregue o trabalho. Então não tenha medo de fazer a epígrafe, ok? Esse pensamento se dizer. Vamos para frente. Nós temos depois da epígrafe, nós temos então o resumo. Então, o resumo, eu costumo falar que é a quarta capa do livro. Quando você compra um livro, tem a quarta capa, aquela página de trás, a capa de trás do livro, ali está resumindo o que tem esse livro, o que ele está apresentando ali dentro. Essa que é a ideia, é mostrar para o leitor, para o Banca, ele entender o que está sendo apresentado ali dentro, mesmo antes de começar a ler o trabalho, ele vai ter um resumo desse trabalho, ok? Existem vários outros tipos de resumo, tá certo? Mas aqui, para a nossa realidade de tecnólogos, dos cursos voltado ao mercado, essa é a mais interessante. Abstract, para vocês irem já treinando, verificando, né, que vai ter em uma outra língua. Futuramente, esse trabalho pode ser, de repente, até vinculado a uma outra produto, um novo, a revista do PIN acadêmica, né, que já é um projeto, que já estamos fazendo algumas ações já. Então, essa indexação, esse saber aonde encontrar, é interessante você já começar a fazer aqui na graduação mesmo, ok? Depois nós temos as listas e, por final, o sumário. Aí acabamos, então, as etapas ou os pedacinhos do trabalho que são considerados pré-textuais. Então, todos eles, só para dar uma dica da BNT, são centrados, negritados e com letras maiúsculas. Então, sem números, porque não fazem parte do texto. O texto, propriamente dito, vai começar lá com o capítulo 1, que eu chamo capítulo, né, que é a parte 1, uma introdução, por exemplo. 2, a gente já vai comentar isso, e vai terminar no 8 lá, que é a conclusão. Pós-textuais, de novo, não são numerados, ok? Vamos voltar então para a introdução. Então, esse primeiro capítulo é a introdução. Na introdução, você tem que falar do contexto, aonde que a empresa está inserida. Fale de números macros que a empresa tem dentro do mercado deles. Isso é interessante você falar desses números macros. O que são números macros? Se eu estou falando então de uma construtora, por exemplo, então me fale quanto é o déficit ainda do número de residências, de habitações para a população brasileira. Ainda está? Tem uma bolha, vai estourar, não vai? Esses dados são interessantes para falar do setor. Então, vá buscar esses dados também. Dentro ainda da introdução, você pode falar ainda da metodologia, ou seja, como é que você vai fazer esse trabalho, quais são as etapas que você vai seguir nesse trabalho. E também você pode falar ainda dos objetivos do trabalho. Do trabalho, não é da proposta, é do trabalho. Esse trabalho tem o objetivo de fazer alguma coisa. E ainda, por último, você pode ainda colocar alguma coisa que já vá indicando para onde que a gente vai no capítulo 2, que é o capítulo 2, então, nova página, né, porque é um novo item primário, né, um novo capítulo, como eu chamo. Então, o capítulo 2 é a apresentação da empresa. Ali você vai apresentar todas as informações que você tiver sobre a empresa. Então, foto da fachada, site, organograma, concorrentes, parceiros, clientes, tudo que você conseguir apresentar que seja interessante da empresa, e aí o orientador ele pode orientar você exatamente nisso, para saber em que detalhes pode chegar, ótimo. E lembre-se que o Banca está lendo e vai querer saber, mas do que se trata essa empresa, né? Pode colocar um histórico da empresa, um mapa de localização, então tem várias coisas que vocês podem colocar sempre aonde? No capítulo 2. O capítulo 3 seria a análise, né? A visita que você fez na empresa, você está verificando a análise. Pontos fortes, pontos fracos, né? Internamente, e externamente ameaças e oportunidades. Tá, como é que tá? Tem muitos concorrentes? Não tem? Tem oportunidades? Não tem? Como é que você pode fazer isso? Então você tem que entender aonde ela está inserida e dentro dela como é que ela também tem forças ou fraquezas, ok? Isso é análise, tá? Análise de ambiente. Joia, feito isso no capítulo 3, no capítulo 4 você vai abstrair situações problemáticas que você acabou descobrindo. Algumas dessas situações, eu imagino 3, 4, 5 no máximo, pode ser que não tenha a ver com o curso, ou seja, não tenha aderência ao curso.
Então, por exemplo, você é do curso de finanças, verificou lá que o marketing, a comunicação está deficitária na empresa. Ok, você vai explicar isso em 3 a 5 linhas, mas não vai entrar no mérito, porque não tem aderência ao curso teu, tá certo? A gente vai ficar com aquela situação que tem a ver, que tem aderência ao nosso curso, ao teu curso, ao curso da maioria ali da equipe, ok? Posteriormente disso, a gente vai no capítulo 5 deixar bem claro o objetivo. Por que um capítulo inteiro só para isso? Sim. Ah, mas você não falou lá na introdução? Ok, eu falei, mas é para dar um gostinho. O que tem que ficar claro para vocês é que, bom, eu fiz a leitura, vi mercado, vi o contexto onde a empresa está inserida, depois eu analisei a empresa dentro, verifiquei situações problemáticas, agora eu entendo a empresa, agora eu posso escolher uma situação problemática e qual que vai ser meu objetivo do trabalho? Propor ações para essa situação problemática. É esse que é o pulo do gato. Então, o objetivo, eu costumo deixar para os meus orientandos isso, um capítulo só com o objetivo, para ficar claro. A todo momento, então, a equipe deve perguntar, volta lá para o objetivo, a gente está indo em direção ao objetivo? Não estamos saindo? Ah, não, realmente, está falando de marketing aqui, de comunicação, de meios de comunicação, de redes sociais. Opa, pera lá, não era finanças que a gente tinha que fazer? Ou não era logística? Então, a gente tem esse foco exatamente com o capítulo 5, que seria a descrição dos objetivos, ok? O capítulo 6 é importantíssimo, que é a fundamentação teórica. Ali você vai colocar todas, eu chamo de aulinhas, que é quando você explica, você pega a citação, você coloca, tem que ter as referências lá atrás do trabalho, né, nas referências de tudo que você estiver observando, e no capítulo 6 é que vai ter a fundamentação teórica, é aí que está a base do trabalho acadêmico. Então você não pode propor nada sem visitar, sem consultar os autores, né, as pessoas que já escreveram os livros. Ok, feito isso, daí sim, capítulo 7, propostas. Propostas para quê? Para resolver o problema que foi detectado lá no capítulo 4 e que então, eu tenho como objetivo então no capítulo 5. Ou seja, eu estou seguindo uma sequência correta do que está acontecendo. Percebe? Então, no capítulo 7, daí sim propostas. O que você vai fazer? Dependendo do curso. Na parte de finanças, pode ir para a parte de RH, parte de sistemas, né? Parte de gestão, de informação, N situações, N, qualquer uma, desde que seja então pertinente aos objetivos e à situação problemática que você levantou em cima de uma análise que você fez na empresa. Ou seja, a análise, não tem drama nenhum em falar análise de ambiente. Na verdade, você fez a visita. Você só tem que separar as informações para que o banca consiga ler isso rapidamente e não tenha dúvida nisso. Lembre-se, uma explicação, um trabalho escrito bem feito, o banca terá menos dúvidas. E tendo menos dúvidas, vai perguntar menos na banca. Ponto para a gente. Finalmente, o capítulo 8 é a conclusão. Então, você vai concluir o trabalho todo. É aí que você escreve, basicamente, porque na fundamentação teórica você não deu a sua opinião, é a opinião de autores. E quanto mais tiver mais autores consultados, mais forte academicamente vai ficar. No capítulo 8, que é a conclusão, daí sim você conclui, são as palavras da equipe. A outra coisa, lembrando, aproveitando, sempre o texto que vai ser escrito no trabalho acadêmico, sempre em pessoal. Então não escreva nós, fizemos, a equipe esteve lá, tiramos foto, verificamos, nada disso. Observou-se, foi identificado, é sempre impessoal, tá? O mais formal possível da linguagem. E, finalmente, os pós-textuais, que são referências, né? Não tem mais bibliográficas, tá? É desde 2002 já, tá? Que caiu isso. Então, referências, pode ser qualquer coisa, de web, de livros, de CDs, de memória, de site, do que for. Referência, de conversa, de simpósio, de análise, de tudo que você tiver consultado, ok? Jornais, revistas, tudo. Referências. Depois vem apêndices, que diferem do anexo, porque o apêndice você fez alguma interação, você elaborou ou você melhorou alguma coisa, então torna-se um apêndice. E anexo não, você pegou alguma imagem, algum gráfico, ou alguma tabela e colocou ele ipsis literis, como eu falo. Ou seja, não copiou, não fez nada, ele copiou e colou. Então isso é anexo. Última dica, que o anexo e o apêndice são sempre com letras. Tá? Não se usa números para os apêndices e os anexos. E os anexos têm que estar referenciados lá no texto. Lá na apresentação, aonde for, ele tem que ter um link do texto
para o anexo ou apêndice, ok? Então, era o esqueleto que eu gostaria de passar para vocês. Eu já estou com quase 15 minutos, eu vou encerrando nesse momento e fico aberto nos canais, nesse outro vídeo que a gente tem aí disponível, que já vocês devem ter visto, que são os canais de comunicação do PIN, tá certo? Tenham todos um grande trabalho, um ótimo PIN e aos pouquinhos a gente vai voltando aí, tá bom? Um grande abraço.